Então, né, conta pra gente como que foi a sua escolha, né? Se logo no começo você já soube que queria seguir nessa área, se teve dúvida, como que foi? Bom, a minha escolha, primeiramente, eu pensava em fazer algo relacionado à comunicação, porque eu sempre fui muito apaixonada com idiomas, eu sempre tive muita facilidade em aprender e sempre quis entrar para essa área. E aí muitas pessoas falavam comigo, eu pensava no curso de letras, mas muitas pessoas falavam comigo que apenas existia para o mercado de letras a sala de aula. E se eu fizesse letras, eu apenas iria trabalhar como professora. E aí eu ficava falando, não, mas eu não quero ser professora, eu quero trabalhar com algo além da comunicação, algo além da sala de aula, né? Quero ir mais para a comunicação. E aí eu fiquei o ensino médio inteiro procurando uma profissão, algum curso e não achava nenhum. Até que no meu terceiro ano, eu fiz o cursinho pré-ENEM e com o professor do cursinho eu fui conversar com ele, porque em uma das aulas ele falou do curso de letras, que era além da sala de aula. Ele falava, muitas pessoas pensam que é apenas na sala de aula, e não é. A gente tem um mercado muito amplo, que não é muito falado. E aí eu me interessei em conversar com ele, porque eu pensava no curso de letras, mas eu tinha um pouco de rejeição por pensar que eu ia só para a sala de aula. Então, fui conversar com ele desse dia, né, no fim da aula que teve, e aí ele foi explicar melhor, falou comigo, não, nós temos o mercado da sala de aula, que é o maior que tem em todos os interiores, que você vai, né, em qualquer lugar, você vai conseguir dar aula, ser professora. E a gente também tem o mercado de tradução, mercado de revisão, mercado editorial, tem vários profissionais de letras que trabalham dentro de jornais, que trabalham com editoras, que abrem o próprio negócio e trabalham como freelancer, com tradução, com revisão. Tem quem trabalha em questões de cinema, com roteiro. Então, ele foi me explicando, e aí meus olhos, sim, brilharam. Eu falei, é esse o curso que eu vou fazer. E aí ele me falou, olha, você tem que olhar bem a matriz curricular das universidades, porque tem faculdade que realmente foca somente na licenciatura. Então, vai para uma faculdade que está com um currículo de letras mais amplo. E aqui em Minas, a melhor que tem é a UFMG. Então, eu foquei na UFMG. Falei, bom, eu vou fazer o Enem para tirar a nota para eu ir para a UFMG, já que lá abrange o mercado editorial, o mercado de tradução, a sala de aula. E aí eu posso ver, depois que eu formar, para onde que eu vou querer ir mesmo, né? Para onde que eu vou seguir. E foi assim, eu estudei o Enem já pensando no curso de letras, depois que eu conversei com esse professor. E aí, depois que saiu a nota, eu coloquei para letras na UFMG, passei e eu formei nessa universidade. Que bacana. Agora eu tô conseguindo ver, tá, gente? Só para avisar. E uma coisa muito interessante que você falou, né, Letícia, que realmente acaba tendo essa visão de que o profissional dessa área, ele só vai lecionar, ele só vai dar aula, né? E muito pelo contrário, essa profissão tem uma amplitude, né, de possibilidades para poder atuar. Né? E aí, como que foi a graduação? Bem mais amplo. Bom, então, quando eu fui fazer a minha faculdade aqui na UFMG, era assim, a gente passava em letras e quando a gente entrava, a gente definia se seria se a gente ia seguir a matriz curricular da licenciatura ou do bacharelado. E foi assim, eu fiquei muito perdida, porque eu não tinha muito, assim, essa visão muito clara da visão que eu tenho hoje. Eu tinha essas orientações do meu professor, mas muita gente ficou falando na minha cabeça que ele estava errado, que era só sala de aula. Então, quando eu fui para lá, quando a UFMG entrou, eu tive que falar que se eu ia fazer o bacharelado, que era o mais voltado para o mercado, ou se eu iria fazer licenciatura, eu conversei com o coordenador do curso, porque eu estava muito perdida mesmo. E aí ele falou o seguinte, ele falou assim, olha, se você fizer o bacharelado, você não vai poder atuar em sala de aula. Mas se você fizer a licenciatura abrange os dois aqui na UFMG. Você vai poder ir para o mercado, trabalhar com tradução, trabalhar com revisão, vai poder também ir para a sala de aula. E durante a graduação, você vai ver tantas áreas, sua cabeça vai mudar. Então, eu te aconselho a fazer a licenciatura que você vai estudar todas as áreas. E foi por conta desse conselho, eu formei licenciatura. Eu fiz o curso de licenciatura, fiz muitas matérias na faculdade de educação, estudei didática, fiz estágio dentro de sala de aula, e descobri que eu não quero dar aula. E falei, não quero. Fiz iniciação científica dentro da área de tradução, trabalhei com revisão também. Antes de formar, eu formei em 2020
Em 2019, eu comecei a trabalhar já com revisão e tradução de textos, e aí eu falei, não, é com tradução e com revisão que eu quero trabalhar mesmo, não vou para a sala de aula. E aí formei licenciatura, mas decidi ficar na tradução e na revisão mesmo. E agora eu estou fazendo mestrado em tradução, foquei. Você traduz o que para quê? Eu trabalho com os idiomas do inglês para português. Ultimamente eu tenho trabalhado com muitos textos jurídicos, textos da área médica, revisão literária eu tenho feito bastante também, e gênero acadêmico, abstract, dissertação, tese, TCC. Bacana. E aí você faz tradução, por exemplo, na área da medicina que você falou, são artigos científicos? Que tipo de material? Entra também, por exemplo, tradução de algum livro, algo nesse sentido? As traduções de livros, elas são dentro de editoras. Então, para a gente trabalhar, nós que trabalhamos como freelancer, para a gente trabalhar com livros, a gente tem que prestar serviço para uma editora. Os livros literários que eu tenho trabalhado são com autores independentes. Eles publicam por conta própria. Aí, o que eu faço na área médica têm sido artigos científicos, muitos voltados para a área acadêmica mesmo, artigos que geraram depois de uma dissertação, depois de uma tese, dentro de um curso, e também muitas notícias relacionadas a questões do Covid, tem tido bastante, né? E notícias para jornais mesmo, questões de informação. Nossa, pro Bial, já li um jornal seu, então, hein? Que você traduziu. Tem sido muito questões de blog também. Tem bastante demanda. Os jornais grandes, assim. Assim, fora essa questão da pandemia, mas assim, tem muita procura. Como que você normalmente recebe essas demandas para poder traduzir? Então, na área de tradução e revisão, para quem trabalha por conta própria, freelancer, a melhor forma de ter demanda, de sempre estar com trabalhos recorrentes, é você trabalhar para agências de tradução, porque eles têm clientes maiores que sempre precisam, e aí você faz a prestação de serviço para a agência, porque aí eles fazem a ponte entre o tradutor e o cliente. E também questões de editoras, que eles sempre têm publicação, né? Eles sempre estão publicando livros, então sempre tem esses materiais. Trabalhar com estudantes, por exemplo, eu tenho trabalhado, só que não é um serviço recorrente, porque o graduando, por exemplo, tá para defender o TCC, ele só tem esse material para você. Então, ele me manda o TCC, eu reviso, devolvo para ele e acabou. Ele não tem outro material. Talvez ele vai ter se ele fizer uma pós quando ele for defender o TCC da pós, por exemplo. Então, para a gente conseguir com clientes físicos desse jeito, aí você tem que ter muitos clientes. Agora, se você for trabalhar com editores e agências, eles têm uma demanda muito maior. Então, a recorrência, quando você consegue fechar com uma agência ou com uma editora, é maior. Bacana. Bem legal, né? E bem, muito mais amplo mesmo, né? E como que é o dia a dia, a rotina? Então, por exemplo, você trabalha como freelance, então você controla os seus horários, né? Você que administra o seu tempo, as demandas que você tem. E aí é muito corrido, é um trabalho que, por exemplo, você fica ali muito focado, precisa de muita atenção, né? Porque não pode ter nenhum erro ali. Como que é essa questão do dia a dia? Olha, o dia a dia exige muita disciplina, porque trabalhar por conta própria significa que você sempre vai estar atrás do seu cliente, né? Mesmo se você tem uma agência, você entrou para a equipe de uma agência, ela vai te mandar a demanda dela. E pode ser que tenha semana que não te mande nenhum serviço, e tem semana que te mande 10 serviços. Isso acontece muito fácil. Então, tem que ter muita disciplina e organização de tempo. Eu tive que aprender muito a ser mais produtiva e menos ocupada, sabe? Antes eu me mantinha muito ocupada e eu não produzia. Depois que eu entendi e virei essa chave, eu comecei a ser mais produtiva e menos ocupada, porque eu tive que aprender a organizar meu tempo e a ter disciplina. Então, o dia a dia, quando a gente recebe um serviço de agência, normalmente é assim. Eles entram em contato comigo e falam, Letícia, eu tenho um texto de 1.500 palavras para entregar às 5 horas. Você consegue? Aí eu pego esse serviço. Então, eles já mandam com o horário da entrega, e normalmente são prazos curtos. Aí, quando você vai fazer com um cliente, por exemplo, um estudante, que ele quer a revisão da dissertação, normalmente eles entram falando assim, vou começar a escrever minha dissertação, eu tenho que apresentar daqui 6 meses, quanto tempo gasta uma revisão? Aí é bom que você já flexibiliza um tempo
Porque você fala assim, ele vai me entregar, então, daqui 3 meses, eu vou colocar que eu vou precisar de 15 dias, porque dentro desses 15 dias, pode ser que alguma agência me mande e eu consigo encaixar os 2 serviços e não precisar recusar nenhum. Então, sempre fica essa questão. A gente não sabe se semana que vem eu vou estar apertada ou se semana que vem eu vou estar muito tranquila. Vai depender dos serviços que vão chegando e eu vou encaixando na minha agenda e fazendo. Como é que você faz para você ser mais produtiva e menos ocupada? Nossa, a primeira coisa que eu aprendi a fazer foi definir prioridades. Eu sempre defino a prioridade do meu dia. Como eu não sei, como eu não tenho, né, uma rotina tão fechada, eu sempre defino a prioridade do meu dia. Então, por exemplo, hoje eu tenho essa reunião. Então, eu já falei, olha, dentro desse horário eu não posso fazer mais nada. Eu tenho já isso daqui. O dia, quando eu não tenho nada agendado, aí eu já sei. Por exemplo, vou entrar em contato, ver se tem algum serviço para mim. Se eles não entrarem, vou ler, como eu faço mestrado, vou ler o artigo da disciplina tal que eu estou fazendo, e aí eu vou sempre definindo prioridades e sendo mais produtiva. Entendi. Faz sentido. Vamos ver se eu consigo fazer uma coisa assim também. Não, quando define prioridade, não tem erro, porque você tá ali, você fala assim, não, isso que eu preciso resolver antes de tal coisa. Então, você vai resolver aquilo. Senão, a gente não consegue, vai tentar resolver tudo ao mesmo tempo. Eu fazia muito isso. E dava tudo errado. Eu ficava muito frustrada porque eu não fazia nada. Imagina. E é uma questão que você acaba... É muito positiva e muitas vantagens, porque você é dona do seu próprio horário. Porém, realmente tem que ser muito disciplinado, porque isso acaba sendo algo que entra em desvantagem, né? Aquilo que poderia ser vantajoso acaba sendo desvantajoso, né? Sim, a questão ponto positivo, além de ser dona do horário, é a questão que, como é 100% online, eu posso trabalhar da minha casa, nessa cidade, ou eu posso ir para a cidade que meus pais moram, trabalhar de lá, ou se eu quiser ainda morar, não sei, Salvador, eu posso ir para Salvador e morar lá. Essa é a questão, como é online, a gente não fica preso em uma cidade, a gente pode trabalhar em outros lugares. Isso é muito bom. E a gente pode ter também agências, né, trabalhar com agências editoras de qualquer lugar do mundo, porque é 100% online. Tenho amigos que são tradutores já há mais anos e eles têm uma carteira de agências internacionais. E isso faz com que eles recebam na outra moeda, e que é muito bom. Com certeza. Bacana. Posso fazer uma pergunta um pouco cabeluda, mas eu estou muito curiosa para saber a resposta? Pode fazer. Como é que você lida com um cliente chato e irritante? Eu achei que você ia fazer outra pergunta. Como que eu lido com cliente chato e irritante? Olha, até hoje, graças a Deus, eu não tive nenhum cliente, assim, tão chato. Tão chato. Eu já tive cliente que eu fiz o trabalho e depois ele reclamou. E só que aí eu tive que provar para ele que eu estava certa. E era uma questão, foi um trabalho de revisão, e aí eu fui na gramática e mostrando para ele, regra por regra, que eu estava certa. Ele achou que ele estava sabendo mais do que eu, e que eu tinha feito um trabalho ruim. E aí eu tive que provar que estava certa. Não, pelo menos você teve que provar, deu tudo certo, porque eu tenho medo de um cliente, de eu fazer um trabalho para ele, e o cliente falar, não gostei, muda tudo, e aí eu tenho que fazer tudo de novo. Mas a questão é assim, se você for fazer uma revisão, você vai revisar de acordo com a gramática, provavelmente, se for uma revisão acadêmica, principalmente. Então, você tem onde se apoiar. Se você for traduzir, você também vai ter onde se apoiar. Você fala, não, porque aqui no original tá escrito assim, assim, assado. Você que tá entendendo errado. Você não tá sabendo inglês direito, você tá entendendo errado. É assim que tá. E por isso que contratou um profissional, né? Porque entende daquilo que tá fazendo, né? Exatamente, sim. E na graduação, Letícia, quais eram as aulas que... Você lembra das disciplinas que tinha? Bom, são dividido em literatura e linguística. A área da tradução é dentro da área de linguística. E aí a gente fez muita matéria relacionada à análise do discurso. A gente fez matérias relacionadas a variações linguísticas, literatura brasileira, literatura portuguesa. A gente fez também questões de fonética e fonologia também. Como eu estudei licenciatura, a gente teve a matéria de sociologia da aprendizagem, psicologia do ensino, acho que era esses os nomes, didática também. Da tradução, a gente teve oficina de tradução, que é uma oficina, né, que são aulas de prática. A gente teve também questões de legendagem, isso é uma das áreas, né, eu estou falando mais do texto,
Porque eu atuo atualmente, né, estou atuando com mais texto, mas tem tradutores que trabalham com tradução de legenda, com tradução de dublagem. Isso eu nem sabia, antes de eu entrar na faculdade, que o dublador não necessariamente é o tradutor da dublagem. Antes eu achava que era, tipo, uma coisa só. Aí eu descobri que não, que tem o tradutor de dublagem, que ele faz o roteiro na outra língua, manda para onde vai ser gravado, né? Gravadora, que é o nome mesmo, né? Não é esse o nome? Já estou confundindo. Manda para lá e aí eles fazem a gravação. Então, às vezes, tem dubladores que são atores. E tem tradutores que também dublam, mas não é necessariamente. Tem essa área, eu não conhecia antes de eu entrar na graduação. Tem a tradução para dublagem, que é muito legal também. É tradução de legenda, muitas que fazem tradução de legenda fazem também o serviço de legendagem, que tem crescido bastante com esse ensino remoto. Então, né, tem a aula em português e tem também a legenda, que aumenta o acesso, né, muito bom. O YouTube também é um grande cliente de quem trabalha com legenda, porque eles entram em contato com os donos dos canais e conseguem assim, muitos serviços, muitos vídeos para legendar. É uma área boa. E aí, voltando às questões das disciplinas, aí teve as questões das áreas de revisão também, que a gente fez matérias relacionadas aos livros, matérias relacionadas às editoras, porque dentro da revisão das editoras tem uma norma, eles revisam com símbolos próprios. E aí tem as aulas que a gente aprende o uso desses símbolos, que a gente revisa, né, faz uma aula mais prática também. Tem aula, assim, de do mercado, cada matéria relacionada a um mercado, só que como eu fiz licenciatura, eu tive mais matérias relacionadas à sala de aula, mais do que eu tive de tradução e revisão. Entendi. Se eu quiser trabalhar com tradução, você fala, não, eu realmente quero trabalhar com tradução, eu posso fazer uma que só tem aula de tradução, um tipo de faculdade? Tem, aí tem o bacharelado em letras com ênfase em tradução. Aí você consegue também, entendeu? Aí a licenciatura aborda tudo. Aí na tradução vai ser só tradução. Acho que vai ser. Eu imagino que seja muito legal. Eu também não sou muito boa na aula. Eu não seria uma boa professora. Nossa, quando eu tive meu estágio, me elogiavam muito em questão assim de dar aula. Eu que não gostei do dia a dia mesmo, de preparar a aula, de entregar diário, aquela coisa toda. E ao mesmo tempo que eu já estava dando aula, eu já estava trabalhando com revisão e tradução, e eu só queria chegar em casa, sentar na frente do computador e traduzir e revisar. Eu falava, não é isso aqui que eu quero fazer mesmo. E existe a possibilidade de fazer estágio na área de tradução? Existe, tem a possibilidade, sim. Aí é mais voltado para dentro de editoras ou agências. Mas eu acho que nesses cursos, tem alguns cursos, dependendo da cidade, não coloca como obrigatório, por não ter na cidade mesmo essas empresas, entendeu? Que seja um mercado difícil de ser presencial, talvez, na empresa. Aí não tenham, mas tem, sim, estágios. E tem até estágios freelancer que eu já vi de tradução, que aí é bem interessante também. Legal. E se eu quiser, por exemplo, assim, que eu quero morar fora do Brasil, se eu quiser trabalhar com tradução de uma língua para outra língua, eu teria que estudar as duas línguas. Você teria que ser fluente nas duas línguas, né? Por exemplo, francês e inglês. Aí você tem que ser fluente nos dois idiomas. Normalmente, a gente trabalha com o idioma e a sua língua nativa. Entendi. A maioria das agências internacionais, até que aqui no Brasil é um pouco diferente, mas internacionais, eles procuram nativos para fazer a tradução. Então, por exemplo, em inglês ou português, eles procuram nativos do português. Em inglês para francês, eles procuram nativos do francês. Entendi. Aí aqui no Brasil a gente faz, por exemplo, do português para o inglês, eu não sendo nativa do inglês, mas faço do português para o inglês, entenderam? Aqui a gente tem as duas direções. Lá fora é mais voltado para o nativo, então é mais interessante. Você talvez pode trabalhar com inglês e francês para o português. Também é um mercado. Entendi. E normalmente, por exemplo, o profissional ele acaba tendo fluência máxima no idioma do inglês. Ou não necessariamente. Tem vários que é francês, espanhol, enfim, vários idiomas. Tem alguns que trabalham com uma língua só, como eu faço, uma língua estrangeira só e a nativa. Tem outros que trabalham com mais. A questão é a demanda. A demanda do inglês e do espanhol é bem maior do que a demanda do italiano, por exemplo.
do francês, como eu estava falando também, são demandas menores. Então, quando eles trabalham com uns idiomas que têm demandas menores, eles acabam conciliando com um que tem uma demanda maior, seja o espanhol ou o inglês. Entendi. Legal. Muito bacana, né, essa profissão, é legal mesmo. E você parece que você, assim, gosta muito do que faz, né? Gosto mesmo. Gosto mesmo. Eu fico muito satisfeita, porque a gente fica muito em dúvida mesmo na hora de escolher. E durante a faculdade, principalmente quando a gente está para formar, a gente fica pensando assim, o que eu vou fazer da minha vida, né? Como que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E o fato de eu ter conseguido, de eu estar conseguindo, né, clientes, ter conseguido uma remuneração e estar trabalhando por conta própria e estar gostando de fazer, eu fico muito realizada. E como eu estou fazendo mestrado em tradução e agora eu estou focada na tradução, eu estou amando muito mais, porque aí são disciplinas bem mais aprofundadas na área, eu estou aprendendo muito mais, me ajudando também com os serviços que eu tenho feito. Legal. E como que você enxerga, por exemplo, essa profissão no futuro? Com tanta automatização, tantas coisas, né? Você acha que essa profissão, ela vai se manter, ela vai se adaptar e ressurgir, sei lá, de uma outra forma relacionada a essa questão dos avanços tecnológicos? Da tecnologia. Muita gente me pergunta isso, já teve várias palestras dentro de grupos de tradutores sobre essa questão, porque existe o tradutor automático, né, que a gente conhece. E o que acontece? Vai substituir o tradutor humano? Não vai? Essa é uma questão que todo mundo pergunta. E a questão é a seguinte, não vai substituir. A questão é que ele vai ajudar a gente a conseguir traduzir mais palavras em menos tempo. Então, a questão da estrutura linguística que a gente tem em todos os idiomas, a questão semântica, da cultura, do contexto, isso a máquina não consegue fazer. Por mais avançada que ela fique, tem questões culturais e de situação mesmo, de interpretação, que ela não consegue. Que nós, tendo conhecimento humanos, raciocinando, a gente consegue. Então, o que acontece já existe até, são ferramentas que chama Cat Tools, que é de apoio ao tradutor. E ela funciona assim, a gente coloca o texto original na plataforma, a gente fica no lado esquerdo vendo o original e a gente traduz para o lado direito. E tudo que a gente traduz é gravado nessa plataforma, na Cat Tool. E aí, se a gente for traduzir um texto que tem aquela mesma frase, essa memória que foi gravada, ela já aparece para a gente. Então, eu já traduzi aquela frase, ficou gravada na memória da plataforma da Cat Tool. Quando eu fui traduzir outro texto que tinha a mesma frase ou frase parecida, ela me mostrou. Então, ali eu já tive segundos a mais, né? Ganhei já alguns segundos, alguns minutos. E aí, o que todo mundo fala, né? O que vai acontecer, que já tem acontecido, que a gente tem que adaptar, a adaptação da tecnologia mesmo. Vai surgir novas ferramentas que vão ajudar a nossa produtividade. Então, se hoje eu traduzo 500 palavras por hora, vamos supor, 500 palavras por hora, daqui a um tempo, com a experiência e uma boa ferramenta, eu vou traduzir 1.000, 1.500. Então, é bom porque a gente não falou disso ainda, mas em questão de salário, o tradutor recebe pela quantidade de palavras traduzidas. Então, se você traduz 500 em uma hora, você vai receber um tanto. Se você traduz 1.000, você vai receber outro. E as ferramentas vão ajudar nessa questão também, de produtividade. A gente vai conseguir traduzir mais com a ajuda delas do que sem. Que incrível. E realmente é isso, né? Porque às vezes dá um certo medo em muitos profissionais. Ai, meu Deus, né? A tecnologia vai vir, como que vai ser a profissão? Mas a ideia é justamente essa, facilitar a vida do profissional, né? Que é uma soma do melhor do humano com a expertise de uma tecnologia, de uma automatização, né? Então, achei super legal isso. Só vantagem, né? Porque é o que você falou, a chance de você fazer em menos tempo e até ganhar mais, né? E ganhar mais, exatamente. É uma adaptação mesmo. Eu acho que não só na área de tradução, mas como em outras profissões, a gente tem que adaptar a tecnologia, porque o avanço é muito rápido e se a gente ficar com medo da tecnologia, a gente vai desistir de tudo, né? Então, a gente tem mesmo que adaptar. E legal. Você, tipo assim, se você for, sei lá, traduzir um livro que foi feito em inglês e você vai traduzir para o português. A pessoa que pediu para te traduzir para o português, ela
pode te pagar em dólar por causa que você está traduzindo em inglês, ou você sempre vai ganhar em real? Aí depende do seu cliente, né? Se o seu cliente é um brasileiro, por exemplo, e ele tem um livro em inglês que quer que você traduza, aí esse ele vai te pagar em real. Mas se você fechar um serviço com um americano, você pode cobrar em dólar e receber em dólar. Ou se você fechar um serviço com uma agência da Europa, por exemplo, você pode receber em euro. Você tem que ver de onde o cliente é. Tô achando que eu vou trabalhar com um cliente que vem dos Estados Unidos, viu? Nem um pouco boba, né, Vitória? Não, nem um pouquinho. Você pode receber em euro, em dólar, por que não vamos receber, não é, Vitória? Não é? Exatamente. E aí, aproveitando que a gente está falando sobre essa questão de valor, né? O quanto que normalmente tem alguma tabela, né, que regulamenta, olha, tantas palavras ganha X, como que é cobrado isso? Qual normalmente que é o valor que o mercado de trabalho tem como padrão? Aqui no Brasil tem o Sintra, que é Sindicato Nacional dos Tradutores. Ele tem uma tabela de referências, só que é referência mesmo, não é uma regra. E aí, o que acontece é o seguinte, existe uma média no nosso mercado de tradutores iniciantes receberem por volta de 10 a 12 centavos por palavra. Aí, tradutores que já estão um pouco mais experientes conseguem receber de 20 a 25 centavos. E tem os que já estão, assim, muito, muito experientes que recebem de 45 centavos. Isso eu estou falando em real. Em dólar, iniciantes normalmente conseguem receber 800 de dólar. Eu acho que hoje deve dar aí mais ou menos uns 42 centavos. Então, recebendo em outra moeda, o iniciante consegue o que o muito experiente consegue em real, mais ou menos, né? Fica mais ou menos ali no mesmo nível. E isso é uma média que tem aqui no nosso mercado. A tabela do Sintra tem um valor mais alto do que essa média, mas eles não abaixam porque é meio que o objetivo da classe. A classe é começar recebendo o que o Sintra está colocando como referência. Porque muitos falam que é muito, muito baixo você receber 10 centavos por palavra. E realmente é um valor mais baixo, então a gente está, a classe, assim, né, junto com o sindicato, tentando aumentar esse valor para a gente. Entendi. Legal. E eles não pegam pesado, tipo assim, que nem, por exemplo, eu pensei em fazer jogos, mas eu li que o pessoal da empresa, o pessoal do mercado de jogos pega muito pesado com as pessoas que trabalham lá. Nunca aconteceu isso com você? De alguém, sei lá, te dar muito trabalho? Fala de pressão, de cobrança, vem? Eu não sei direito a palavra, mas assim, nunca aconteceu com você. Não, comigo não, nunca, como você disse, judiaram de mim, não, nessas questões. Jogos, eu nunca trabalhei com jogos, mas tem tradutores que trabalham apenas com traduções de games. Isso também é uma área dentro da tradução que é gigante, porque a tradução, como é uma comunicação, né, de vários países, em várias línguas, a gente atua em todas as áreas. Então, a gente atua na área de petróleo e gás, a gente atua na área da farmácia, na área da educação, em tudo que tem a ver com textos, com comunicação. E tem gente que especializa em uma área e consegue, assim, muitos clientes dentro daquela área, obviamente porque o especialista, ele sabe mais do que o generalista, né? Então, é sempre bom você especializar, talvez na área de games, não sei. A área que eu estou tentando me especializar é a área da educação, trabalhar com textos da área da educação e da área médica. E no início desse ano eu fiz um curso do Traduza, que foi tradução de textos da área médica. Então, é uma área também que eu estou tentando me especializar, entrar, mas no início a gente é generalista, tá? No início a gente trabalha com o que aparece, com o que a gente vai fazendo, e com o tempo a gente consegue se afunilar, né? Dar um filtro e ser especialista de uma área. Entendi. Legal. E qual foi a coisa que você mais gostou de traduzir até hoje? O que eu mais gostei de traduzir? Eu tenho traduzido muitas coisas técnicas, né? Então, acho que tudo que teve a ver que eu fiz dentro da área da educação, que trabalhava com aprendizagem, eu gostei muito. Eu sempre gostei muito dessa área também. Então, todos os textos relacionados ao ensino que eu precisei traduzir, eu gostei bastante. Sua área é ensino mesmo. A minha, que eu estou atuando, eu ultimamente tenho atuado.
Que você gosta que eu gosto, sempre que vem um texto da área de ensino, escola, formação de professores, eu adoro ler e adoro traduzir. Legal! E você já traduziu, sei lá, livro que vai, sei lá, livro didático que vai para a escola? Não. Com editoras eu não trabalhei com livros, eu trabalhei livros com autores independentes. E aí foram livros literários mesmo, de romance. Livro para a escola só vai de editora, disso eu não sabia. Os livros de materiais didáticos são feitos por editoras. E as editoras, elas também são especializadas em um ramo. Tem editoras que só trabalham com material didático, tem editora que só trabalha com material técnico, e tem editora que só faz livros literários mesmo, de narrativos, de romance, livros mais de romance policial, terror, essas questões. Entendi. Que legal, não sabia disso não. E aí, legal é que com o tempo, igual você falou, né, Letícia, com o tempo, depois você vai se especializando naquilo que realmente você gosta, os assuntos que você gosta mais. Sim. Né? Então, melhor ainda. E é bom porque é muito bom. Essa questão do ensino, eu já sabia que eu gostava. Eu já pensava, não, eu gosto muito da área da educação, gosto muito de ler sobre ensino, aprendizagem, e eu já sabia que eu iria gostar. E foi uma surpresa para mim gostar dos textos da área médica, porque eu falava, gente, a área da saúde não é para mim, não gosto, não vai. E quando eu comecei a traduzir textos relacionados à saúde mental, eu gostei bastante. E isso foi uma surpresa para mim. Então, no início é muito bom essa questão da gente trabalhar com um pouco de tudo, porque a gente tem a prática da área. Talvez você imagine que não goste de tradução jurídica e quando você for traduzir, você fala, poxa, eu gosto disso aqui. Então, é muito bom sempre estar aberto também para traduzir coisas diferentes. Sair um pouco da zona de conforto, né? Para descobrir coisas novas, né? Para ter experiências e descobrir coisas que você não queria fazer. Exatamente. Entendi. Ai, que bacana. Nossa, fantástico, assim, muito, muito amplo mesmo. Mais do que a gente normalmente conhece superficialmente aí sobre essa profissão, né? E tem muitos profissionais nessa área, Letícia? Olha, quando eu formei, eu achava que tinha poucos. Aí eu comecei a fazer um network, fui conhecendo um tradutor, fui conhecendo outro, fui entrando num grupo, fui entrando em outro. E aí eu descobri que existe muitos tradutores. Só que todo mundo tá dentro da toca, todo mundo tá trabalhando dentro de casa, na toca. Todo mundo escondido, né? Todo mundo escondido. Mas se for pensar assim, no número, se tá com, por exemplo, né, maior do que a demanda, né, está super saturado. Não está, porque todos têm demanda e, às vezes, eu tenho colegas que me perguntam se eu tenho disponibilidade para dividir um trabalho com eles. Nossa, chegou tanto para mim que eu precisando de alguém para me ajudar. Isso acontece muito. Tem vários serviços que eu faço que é dando um help para algum colega e eu já precisei também pedir help. Eu falava, nossa, essa semana chegou tanto que eu não estou dando conta, eu preciso que você me ajude com esse. E é sempre bom, porque a gente tem um network e a gente está sempre um ajudando o outro. Eu tenho gostado muito disso na classe, porque todos os tradutores que eu tenho conhecido estão muito dispostos a melhorar a nossa situação profissional e ajudar tanto quem está chegando, quanto quem já está mais experiente, quanto está precisando de serviço, quanto não está. Muito legal. Nossa, é a melhor coisa, né? Tem um pessoal, uma comunidade que se ajuda, né? Exatamente. Não é muito aquela questão de concorrência, sabe? Aquela concorrência fria que você fala assim, não, quero eliminar essa pessoa. Não é essa questão, é mais a questão assim, de profissionalismo, de colegas mesmo. E deixa eu te perguntar, tipo, por exemplo, quando você vai traduzir um livro, você tem que ler o livro antes ou você vai traduzindo conforme você vai lendo? Eu vou traduzindo conforme eu vou lendo. Às vezes, dependendo para a gente traduzir o contexto certo, né? Precisa parar, ler um pouco para entender o decorrer da história e volta. Isso também vai muito do prazo que você tem. Se você tem pouco tempo para entregar o livro, você já vai abrir o livro e ir traduzindo. Se você tem mais tempo e dá tempo de você ler e entender a história antes, é bom também. Porque, sei lá, se você vai traduzir um artigo médico que está falando sobre uma coisa, e é que eu tenho problema de entender coisa de artigo médico, né? Eu já li alguns artigos médicos, eu fiquei perdidona. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu traduziria um negócio desse? Teria que ler antes, né? Não, se for técnico, é melhor mesmo você ler antes, entender o que está falando no outro idioma, e aí sim você começar a passar para o seu idioma. Entendi.
E a gente, quando traduz, a gente mais passa tempo pesquisando do que realmente escrevendo, principalmente se não é de uma área que você domina, né? Por exemplo, a médica que você falou. E uma que eu sempre tenho que pesquisar muito é a jurídica. Então, eu sempre passo o tempo, eu vejo que ele está falando de uma regra, por exemplo, de assassinato. Aí eu vou lá na lei, vou ler das leis que tem lá, o número, entender qual que é o vocabulário jurídico usado para eu começar a traduzir, porque senão eu vou traduzir com um vocabulário que não é usado, eu vou ter traduzido muito errado, por mais que eu tenha colocado certo, mas a gente tem que usar o vocabulário da área, né? Entendi. E acaba tendo muito conhecimento, né? Imagina, você acaba entendendo um pouquinho de cada área, dependendo das áreas que você trabalha, né? Que legal. Sim, isso é bom, isso é muito bom, né? Porque aí é bom que ao mesmo tempo que a gente está trabalhando, a gente está estudando e aprendendo. É muito legal mesmo. Nossa, legal. E, por exemplo, assim, se eu quiser traduzir, eu gosto muito de filosofia, se eu quiser traduzir livro de filosofia e artigos de filosofia, eu vou ter que ler muito sobre filosofia, certo? Sim, sim, com certeza. Sim. Que legal! Ela adora filosofia também, que é uma outra área que, às vezes, a impressão que dá é que, assim, filósofo não tem futuro, né? Aquela coisa assim, né? Mas tem sim, eu pelo menos sigo uma moça no Instagram que ela é filósofa e ela é ótima, assim. Ótima, ela chama, o nome dela é Patrícia Cândido, depois vocês pesquisam. Mas ela é filósofa, muito legal. É porque assim, né, hoje em dia, você quem faz o seu trabalho, você quem faz o seu profissionalismo, né, até mesmo na medicina, até mesmo em profissões que estão super em alta, né, super, né, famosas, mas se você não tem um bom desempenho, se você não é dedicado, se você não se qualifica, não importa a profissão, você vai ficar para trás. Então, vai muito de cada pessoa, né? Exatamente. Mas é exatamente isso. Você faz sua profissão, você corre atrás do que você quer. E hoje, com o digital, né, com o empreendedorismo digital, eu não vejo área ficando para trás. Eu vejo, assim, todos os meus amigos, cada um foi para uma área e tá todo mundo bem, tá todo mundo correndo atrás. Não tem ninguém, assim, desesperado de, não tem o que eu fazer. Tá muito bom também.